Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alguém pela primeira vez aqui na casa, seja bem-vinda. Então, aproveitando esse final de domingo, fazendo esse sacrifício para sair do calor de casa, mas também aqui a gente tem um calor energético que a gente pode se abastecer para mais uma semana de caminhada. Vamos iniciar nosso estudo vibrando uma prece, entrando em sintonia com a energia deste ambiente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Esse nosso estudo aqui é mais uma conversa do que uma palestra, tá? Então fiquem à vontade em interferir, em perguntar. O objetivo é a gente tirar as dúvidas aqui e não apenas passar conteúdo, tá? E botar mais dúvidas ainda, né? Então hoje a gente vai falar sobre o conceito desse estudo. Basicamente o que a casa oferece aqui no atendimento espiritual é muito baseado no que a gente vai falar hoje aqui. Então a gente precisa entender qual é o mecanismo desse atendimento para que a gente tire o maior proveito dele. Porque se não entender, lá no centro eu estou com problema, eu vou lá, eles me ajudam, fico bem e continuo a fazer as mesmas coisas, né? Mas se eu continuar a fazer as mesmas coisas, daqui a pouco eu vou estar de novo com o mesmo problema. Então eu preciso mudar algo para que eu não precise voltar lá e pedir mais um atendimento. Então a gente precisa entender esse mecanismo. Então a gente notou que as pessoas estavam voltando regularmente aqui a cada 6 meses, 1 ano, com as mesmas dificuldades. Então uma proposta desse estudo é que a gente aborde um pouquinho mais esse conhecimento. Então a gente primeiro precisa entender as regras da vida, né? Essas leis universais que regem o que a gente está vivendo aqui. Sem entender as regras é difícil a gente jogar, né? Então, para a gente jogar bem, precisa entender bem as regras. E depois de entender as regras, a gente vai chegar à conclusão que precisa fazer algumas mudanças. Que tinham alguns hábitos, algo que a gente estava fazendo que vai contra essas regras e que podem nos trazer prejuízo. Algumas dessas mudanças vão ser fáceis, eram hábitos que eu tinha por não saber que podiam me causar prejuízo lá na frente. Um pensamento, não cuidar dos pensamentos, ou algum outro hábito, tanto mental quanto de alimentação, né, de postura, que a gente tinha por não saber que podia nos prejudicar. Mas alguns vão ser mais difíceis. Alguns vícios ou comportamentos cristalizados em mais existências, a gente tem que ter mais esforço para conseguir mudá-los. E às vezes, mesmo com muito esforço, a gente não consegue em uma vida apenas. Porque isso foi cristalizado durante dezenas de vidas. Então, é difícil de você mudar isso apenas com a mudança de uma existência. Aí, nesses casos, o atendimento ajuda, porque ele consegue acessar no inconsciente essas causas pretéritas. Então, se hoje eu estou com a proposta de mudança, se eu estou querendo mudar, aí o atendimento ajuda. Se eu não estou querendo, não adianta muito buscar atendimento, tá? Porque não vai ser feito muita coisa se eu ainda só quero tirar aquilo porque isso está me incomodando, mas não quero mudar o hábito que fez eu ter essa dificuldade, né?
Então, das regras, a primeira delas é lei de causa e efeito. Tudo que eu jogo para o universo vai devolver para mim. Não importa se seja para uma pessoa, tudo que eu fizer para uma pessoa, ela vai poder devolver para mim. Se ela superar isso, alguma outra pessoa que tem essa mesma vibração que eu passei para ela, vai conseguir devolver para mim. Então não tem jeito. A única forma da gente ficar bem é seguindo o mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Porque tudo que eu faço para o próximo vai voltar para mim. E também para a sociedade. Tudo que eu faço para a sociedade vai voltar para mim. Se eu sou uma pessoa que fica jogando lixo para fora da janela do carro, eu vou sofrer as consequências desse mau hábito lá na frente ou até mesmo agora. Se eu não cuido, se eu não dou o meu melhor para a sociedade, se eu me permito pequenas corrupções, o jeitinho brasileiro, lá na frente eu vou sofrer as consequências da corrupção que está aí por causa desse jeitinho. Então, se eu entendo a regra, se eu sei que tudo que eu faço vai voltar para mim, eu sei que devo ser honesto. Mesmo que todo mundo não seja, eu sei que isso vai fazer mal para mim. E eu mudo. Não importa que ninguém mude lá fora. Eu não olho mais para fora, eu olho para mim. E assim para a natureza também, se eu não cuidar da natureza, eu vou sofrer as consequências desse mau cuidado para com a natureza. Tudo, ou seja, em todos os âmbitos da nossa vida, tudo que eu faço vai voltar para mim. É a lei de causa e efeito. As leis do psiquismo. Então, como funciona o meu psiquismo? Por que eu sinto dessa forma? Por que eu penso dessa forma? Por que eu tenho essas formas de pensar, ou essas formas de pensamento que vivem junto comigo no dia a dia, as preocupações que eu tenho, os anseios que eu tenho? Então, como isso mexe com a gente, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, a gente aborda isso aqui nos nossos encontros. Então, atitudes práticas que podem auxiliar a gente a mudar isso e informações para que a gente também se autoanalise e veja o que precisa mudar. Isso aqui está muito no início ainda, tá? Jesus falou que nós somos deuses. Podemos fazer o que ele fazia e muito mais ainda. Mas se nós somos deuses, e faz sentido porque somos uma mônada, uma centelha divina, um pedacinho de Deus, que saiu de Deus para fazer essa caminhada evolutiva, nós não somos muito simples. E agora que a gente está começando a vislumbrar essa complexidade que a gente é. Eu costumava fazer a analogia que a gente achava que era simples como um painel de Jeep, mas o Jeep hoje não tem mais aquele painel simples de antigamente, não tem que achar uma outra comparação agora. Nós somos muito mais complexos do que um painel de um 747. Lei de sintonia vibratória. Então, tudo que eu me afinizo, eu vou atrair situações semelhantes. Principalmente por pensamentos. Então, muito cuidado com o que está no meu campo mental. Nem tudo é meu. Por desconhecer isso, antes de ter esse conhecimento, tudo que vinha no nosso campo mental, a gente acolhia como se fosse nosso. E dava energia para ele. Agora a gente está entendendo que nem tudo que passa na nossa mente é nosso. Pode ser uma forma de pensamento de algum parente, pode ser um bolsão de pensamentos de um grupo maior de pessoas. Então, muito cuidado como a gente se liga no que está passando no nosso campo mental. Precisa fazer esse filtro e escolher, não, isso é bom para mim, isso eu não quero. E não se ligar nisso. E outra, muito cuidado com a forma da gente querer resolver a situação. Se eu estou com um problema financeiro e começo a pedir para Deus ou rezar para pagar as dívidas, o que o universo vai me devolver? Dívidas, porque eu estou pedindo para pagar dívidas. Eu só vou conseguir pagar dívidas se eu tiver dívida. Então eu vou atrair cada vez mais dívidas, porque eu estou vibrando dívida. Então tem que vibrar ao contrário, saúde financeira.
A mesma analogia para a saúde física. Se eu rezar para curar uma doença ou doenças que eu tenho, eu vou atrair mais doenças. Pessoas hipocondríacas tendem a sempre ter mais doenças, porque elas estão sempre vibrando doença. Então, cuidado com o que o direcionamento que a gente dá para os nossos pensamentos. O que mais aqui de sintonia vibratória? O que a gente está fazendo fica impregnado da nossa energia. Se eu estou preparando uma refeição com raiva da esposa, do filho, do patrão, seja lá de quem for, ou do país, eu vou estar envenenando essa minha comida com a raiva que eu estou sentindo. E o contrário, se eu estiver agradecendo aquele alimento estar ali, portanto está nutrindo a mim e meus familiares, eu vou estar desfazendo qualquer toxina que esteja naquele alimento. Pode ser um alimento que foi cultivado com agrotóxico. O agradecimento sincero, genuíno, é capaz... Porque o que é o amor, o agradecimento? É a vibração mais alta, é o violeta ali, né? Então essa vibração mais alta consegue penetrar em todas as demais. E desfaz ali uma ligação subatômica e tira a toxicidade de um produto que está ali. Então, ao invés de se preocupar em comprar um alimento orgânico, não que a gente não deve. Mas antes disso, cuidar com o nosso pensamento. E isso há 2000 anos Jesus já nos alertou. Né? Não é o que entra pela boca do homem que torna impuro, é o que sai. E o que sai é o que a gente pensa, é o que está no nosso campo mental. Então, quando é difícil uma mudança, aí a gente pede um atendimento. Não só aqui no CEPO tem constelação familiar, sistêmica e outras terapias de vivências passadas que trabalham nesse mesmo campo psíquico. E essas leis aqui estão lá no Evangelho. Né? O Evangelho é um repositório de leis universais. Orar e vigiar, sintonia vibratória, perdoar 70 vezes 7 vezes, lei de causa e efeito, pagar o mal com o bem também, amar os inimigos também, se alguém bater numa face, apresenta ali a outra, não julgar, porque a gente não sabe o contexto todo do que está acontecendo ali. E pior, se a gente estivesse no lugar da pessoa, talvez estaria fazendo igual ou até pior um pouco. Por isso, não julgar. Talvez o que a pessoa está passando, que a gente está julgando, a gente nem está capacitado para passar por aquilo ainda. Está se preparando para numa próxima vida experienciar aquilo. E a gente, porque sabe um pouquinho, acha que já está iluminado. Né? Dizem na espiritualidade que os espíritas são os que mais não trabalham quando chegam lá do outro lado. Né? E amar o próximo como a si mesmo, é o que resume tudo isso, na lei de causa e efeito. E essa lei aqui está em todas as grandes religiões, não é só no espiritismo, no cristianismo, né? Vamos pegar aqui do hinduísmo: não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Então está em todas as grandes religiões, porque todas vieram da fonte única. O profeta de cada uma delas trouxe da forma como o povo podia entender na época, mas a ideia central é a mesma. O que o homem fez depois da religião é outra história. Né? Aqui da sintonia vibratória, né, do que eu falei lá do alimento. Né? Então, o Masaru Emoto, um japonês pesquisador, ele fotografou a cristalização da água. A água, ao se congelar, começa a formar cristais de gelo. Então ele pegou a mesma água pura e colocou em contato com vibrações diferentes. Botava lá uma etiqueta e quem passava nessa experiência, né, precisava vibrar o que estava escrito ali na etiqueta. Né? Se tivesse ódio, tinha que lembrar de algo, de uma raiva que ela tinha, né? E assim por diante. Né? E depois, olha o resultado aqui, né? O agradecimento e ódio. O ódio nem cristalizou, né? Virou uma massa e nós somos 70% água, né? Então não precisa nem falar o que acontece com o nosso organismo quando a gente tem um acesso de raiva e quando a gente está com raiva de alguém. Nós estamos prejudicando a nós mesmos e a pessoa não está nem aí muitas vezes. A raiva vai atingir ela, assim, porque
É um direcionamento de energia mental. Mas o emissor é quem sofre mais. Ele está impregnado desde a origem desse pensamento. E se o outro não estiver nessa faixa, essa vibração não vai atingir ele. Por isso que tem não sei se é um livro ou uma palestra, eu já passei aqui no Vida Consciente, o título é assim: se você quer se vingar de alguém, perdoa. Perdoando, você vai se libertar. Se você não perdoar, você vai ficar cada vez mais atrelado àquela pessoa. E aí, na vida seguinte, vem casado, né? E isso é um fato, a gente observa aqui nos atendimentos, né? Esses resgates por conta dessas desavenças do passado. Não que todos os casamentos sejam resgates, mas sempre tem um pouquinho, tá? E aqui também de uma prece, olha que a importância do Evangelho no lar, né? Você colocar lá uma jarra de água, fazer a leitura do Evangelho, falar um pouquinho sobre o que foi lido, fazer uma prece. Então a água aqui é a mesma água antes e depois de uma prece. Olha como fica a estrutura energética dela. E aqui não é uma água poluída, tá? É uma água pura, digamos, no aspecto físico e químico. Mas energeticamente ela está toda desestruturada, apesar de ser uma água pura. Então até a água mineral que a gente compra para tomar precisa abençoar, agradecer a água. E aqui uma ilustração do nosso psiquismo, do nosso inconsciente. A gente conhece essa pequena parte aqui que a gente chama de consciente, porque nós estamos conscientes dessa pequena parte, essa parte da nossa existência. Desde que a gente se conhece por gente, os aprendizados, as experiências, os conhecimentos que a gente teve, está nessa área consciente. Não que o resto seja inconsciente, é inconsciente para nós aqui, mas vibra intensamente. Então, quem pensa que quando morreu acabou, não acabou. E muitas vezes a pessoa desencarna, mas não morre. Porque o desencarne não é uma morte da consciência, né? A consciência, no momento do desencarne, tem um mecanismo ali de proteção, que você fica inconsciente por um tempo menor ou maior, mas depois de algum tempo você recobra a consciência. O corpo morreu, mas você recobrou a consciência, está num corpo, está meio estranho, mas fazer o quê, né? A gente acaba se adaptando facilmente ao novo modo de vida e nem passa pela cabeça da gente que morreu, porque a gente não morreu. Está no corpo, está tudo meio estranho, perturbado, parece que a gente está no meio de um sonho, então você não consegue raciocinar muito bem, se você não está preparado para morrer. E a gente quer fugir da morte, né? Esquece que a gente deve se preparar para ela. Todo dia é um preparo para a gente morrer, para que a gente possa morrer bem, porque não vai se acabar. A gente vai para o outro lado, e se eu não me preparar para ir para o outro lado, como é que vai ser? Então, se eu já estou esperando isso, se eu já tenho uma ideia de como funciona do outro lado, das leis que eu preciso seguir, de perdoar, de agradecer, sempre eu vou chegar do outro lado numa vibração melhor. Agora, se eu fiquei apegado a vícios, a bens materiais, a pessoas aqui, o corpo morre e eu vou ficar apegado a isso ainda. Então, nosso inconsciente está cheio de vidas, as nossas vidas passadas. E a gente já passou por tudo. Nós estamos em final de curso aqui na Terra. Está acabando o plano de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, que é um mundo transitório, né? Para a gente se preparar para uma nova etapa. E nesse mundo de regeneração, nosso objetivo é limpar isso aqui, ó. Não faço ideia de quantas vidas a gente tem, mas cada uma delas tem centenas de aspectos que precisam de ressignificação. E esse vai ser o nosso trabalho nesse milênio que se inicia aí. Então, se a gente está em final de curso, a gente passou por todas as disciplinas. Na realeza, na corrupção, na escravidão, no ensino, nos preconceitos, na vida religiosa, no banditismo, na prostituição,
deficiências, mendicância, infantilidade, vida simples. Geralmente essas vidas simples no campo aqui são vidas para dar um tempo para a pessoa respirar um pouquinho e depois continuar. Se é que nessa não foi muito tumultuado, né? Mas quando você pede para a consciência retornar numa vida em que ela se sentia bem, que chegava à noite em casa, apesar de estar calejado e sujo e cansado, estava se sentindo bem, com uma sensação de dever cumprido, geralmente é a vida de lenhador, de lavrador. E essas pessoas aqui, lógico, aqui a gente está ilustrando apenas uma parte do inconsciente, essa parte que nos influencia hoje negativamente. Tá, mas uma vida religiosa pode influenciar negativamente? Se esse religioso lá fez um voto de pobreza, tudo que ele pregava não aconteceu quando ele desencarnou, então ele não tem a consciência que desencarnou. E hoje em dia a minha vida financeira não vai para frente. Porque para ele é pecado acumular. Ele fez um voto de pobreza. Então nada vai dar certo. Mesmo sem intenção de nos prejudicar, nos prejudica. Uma freira fez voto de castidade, casou com Jesus, né? Isso fica vibrando no inconsciente. Aí hoje é essa mulher invisível, né? Os homens não percebem ela, porque a vibração dela passa uma mensagem diferente. E com Jesus não dá de competir, né? Então, quando você... O que é um atendimento? Você traz essa freira aqui através de uma sensitiva, de uma médium, de um médium, e ela consegue, através do corpo do sensitivo ou da médium, se manifestar. E nessa manifestação você entabula um diálogo com ela e esclarece, olha, teu corpo morreu, você bota para ela em regressão por que ela foi lá para o convento, por que ela precisou ser freira, não queria, foi o pai que obrigou. Aí ela vê que lá no passado foi ela que fez isso com o pai, então ela consegue sair da condição de vítima, né? E vem até o momento presente e a partir daí ela começa a fazer parte da proposta atual de aprendizado. Ela não fica mais fixada mentalmente naquela vivência lá. O que mais aqui? Na corrupção, né? Uma pessoa que passou pela corrupção e agora veio com a proposta de se emendar, de ser honesto, de fazer a coisa de forma correta. Mas o eu corrupto está vibrando em mim. E aí, quando eu vou tentar fechar um negócio, vender algo, a pessoa lá não sente confiança, porque está vibrando ainda. Ela não sente plena confiança em mim. E isso prejudica a minha vida hoje, apesar de eu ser honesto, de eu ter a proposta de mudança. O que mais aqui, na escravidão? Geralmente quem tirou a vida devolve, né? Então é o nosso pai, nossa mãe, né? E aí lá no passado era o meu pai que estava lá com um chicote, era o capataz lá, estava me açoitando lá no tronco. Por quê? Não, é inocente. Na vida anterior era invertido. Eu estava lá com o chicote na mão e ele amarrado no tronco. Então meu pai tem o mesmo sentimento por mim que eu tenho por ele. Essa aversão. Não consigo dar um abraço sincero nele. Porque não consigo sentir isso. No meu inconsciente vibra ainda essa raiva que ficou acumulada uma vida inteira de estar sendo torturado e não poder se defender e nem falar nada, porque senão apanhava mais ainda. Então, quando você tira esse escravo aqui do tronco e tira o do pai também, porque na vida anterior era ele que estava ali, esclarece essas duas consciências, a partir daí fica mais fácil de a gente agradecer a oportunidade que ele nos deu nessa vida, tudo que fez para nos auxiliar nessa caminhada. Então isso aqui é inconsciente para nós, mas vibra intensamente e nos influencia 24 horas por dia. Essa aqui é uma figura para tentar passar a ideia do que funciona em uma relação, né? Seja comercial, seja profissional, seja de parceiros, né? Lá que eu falei lá da pessoa que era corrupta, né? Então, eu aqui hoje estou com a proposta de ser honesto, mas o meu eu corrupto está aqui.
esse aqui está tentando fazer negócio comigo, mas sente a vibração desse eu aqui, corrupto, e não sente confiança. Então, esse trabalho é pegar cada uma dessas consciências aqui e esclarecer cada uma delas. Diga. Paulo, esses dias vi uma reportagem sobre personalidades múltiplas, né? Essas pessoas que têm 20 personalidades diferentes, né? Acho que passou no Fantástico, acho que foi, né? Isso seria, será que seria esse caso? Isto é esse caso aqui, já numa situação patológica, tá? Porque nesse caso lá da reportagem, a criança aqui toma a consciência, ela assume o controle da consciência. E a pessoa aqui, por uma falha no psiquismo, né, tem uma lesão psíquica, ela cai fora e transfere o comando do corpo para uma delas aqui. Então elas se alternam aqui no controle do corpo, aí já é uma patologia. Tem casos clássicos, né, duas faces de Eva, que na realidade não eram duas, né, depois ela mesma escreveu um livro que era mais de 15 ou 20 personalidades que ela alternava. A Síbio também, eu acho que eram 15. Tem também o Billy Milligan, que foi um caso clássico nos Estados Unidos, que até alterou a lei da classificação dessa patologia, para que a pessoa não assassinasse alguém e dissesse, não fui eu, né? Foi o meu eu assassino aqui, né? Então eu não tenho nada a ver com isso. Então foi mudado isso para distúrbio dissociativo de identidade, né? Para que a pessoa fosse responsável mesmo que quem assumiu o corpo foi uma múltipla dele. Então, são situações patológicas, né? Quando há uma lesão psíquica. Mas todos nós temos essa influência aqui, tá? Só que nós temos uma estrutura de ego saudável que bloqueia, né, esse acesso. A gente sente a vibração. É como se a gente estivesse lá naqueles táxis que tem, vamos imaginar um ônibus, né? Em que o motorista está isolado ali, com a cabine à prova de balas, né? Então o pessoal lá atrás pode dar pitaco, pode influenciar, pedir para ir para cá ou para lá, mas a gente está ali no controle do ônibus, né? A gente vai para onde quer. Embora não é bem assim, né? A influência deles não é só de escutar, é de sentir também, né? E aqui uma figura um pouquinho mais completa, então, desde o espírito, né, sair do simples ignorante de Deus, né, descendo por todos esses planos vibratórios, chegando até aqui o plano físico, e agora retornando para Deus, né? Então, a parábola do filho pródigo ilustra isso aqui, né? O filho pediu lá a parte dele da herança e saiu para conhecer o mundo, né? Chegou aqui e viu que onde ele estava que era o bom, né? E aí, a gente está querendo voltar agora para casa. Então, o espírito, como é a centelha divina, tem os impulsos do que é certo fazer. Está lá na codificação espírita, né? Onde é que estão essas leis, né? Eles falam que está gravado na nossa consciência, de cada um de nós. Só que pela bagunça que essa turma faz aqui no meio do caminho, a gente não percebe essas leis claramente, porque o impulso que vem do espírito aqui muda de vibração, ó. Porque o espírito dá um impulso aqui para perdoar uma situação que eu passo aqui. Mas olha, esse aqui é um telefone sem fio, né? O espírito é nada material e o físico é todo material. Então ele vai plano a plano, cada vez mais material, vindo essa informação até a gente aqui. Mas chega nesses 3 campos aqui, ó, essa informação aqui é deturpada, porque veio o impulso de perdoar, mas a pessoa vai dizer o quê? Como perdoar? O cara estava me chicoteando lá, vai perdoar o quê? E não é por maldade, é por ignorância, né? E a gente saiu de Deus simples, ignorante, ignorando essas leis. E agora que a gente está começando a entender melhor tudo isso, a gente, quando vem o impulso aqui de não perdoar, a gente sabe que deve perdoar, apesar do impulso, da vontade de pular no pescoço do indivíduo, né? Agora a gente já começa a se segurar. E conforme a gente vai se segurando, esse impulso aqui vai ficando mais fraco, até o momento em que você perdoa porque é algo natural, não mais porque você só faz porque é o certo, né? E assim a gente vai se melhorando, dia após dia, vida após vida.
Esse aqui é um trecho de um livro recente do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, Reencontro com a Vida. Ele fala de autoconsciência e autoobsessão. Fala desse estágio que a gente está agora. O processo de autoconscientização do indivíduo é resultado de um vigoroso e contínuo empenho após tomada de decisão de alcançar a autoiluminação e da vontade empregada para consegui-la. Então, é simples de entendimento, mas difícil de botar em prática. Porque a gente teve, sei lá, 10, 20, 30 vidas sendo egoísta e agora, de repente, não, agora eu não vou ser mais. Não é bem assim. Exige um esforço nosso para mudar isso. Transitando por níveis diversos de consciência, nos quais são adquiridos novos valores ético-morais, o espírito arquiva nos alicerces da memória, seu inconsciente individual, as experiências que vivenciou, detendo-se naquelas que lhe resultaram mais enriquecedoras, fixando-as com maior veemência. Enriquecedora não quer dizer que é boa, tá? Da mesma forma, são registradas também, e mais facilmente, as atividades que mais se repetiram, mesmo que viciosas e perturbadoras, produzindo condicionamentos poderosos que se imporão na conduta por ocasião de novos cometimentos humanos. Então, está dizendo que produzem condicionamentos poderosos que se impõem na nossa conduta. Não é só uma leve influenciação. É quase algo difícil da gente segurar, mais forte que a gente. Quando a gente vê, já fez. Aí a gente bota a mão na cabeça. O que aconteceu? E isso a gente consegue perceber aqui, decidir botar a mão na cabeça, né? Quando dá aquele excesso de raiva, né? Porque o escravo que foi o causador desse excesso de raiva, no momento seguinte não está mais ali. Eu reassumi o controle. Não é que ele assumiu 100% do controle, mas a influenciação dele fez com que eu não aguentasse aquela carga emocional. E quando ele sai de cena, bota a mão na cabeça. Como foi que eu fui fazer isso? A gente fica se culpando daí. A gente precisa compreender esse mecanismo e não se culpar. Aí começa a racionalizar. Como é que chegou nesse ponto? Como iniciou essa história, né? Recente aqui, né? Foi uma discussão, foi uma conversa, né? E analisar para que quando isso estiver acontecendo de novo, a gente já está precavido e não deixar mais explodir. Em razão desse fenômeno, ressumam nas diferentes reencarnações desses subtratos que emergem em forma de hábitos e costumes impositivos. Não é só influenciativo, é impositivo mesmo. Que somente a educação moral e o exercício racional de novos anseios conseguem superar. Nessa condição, faz-se necessário que se busquem novos patamares de evolução mediante a ideação de questões relevantes, enobrecidas, despertando o eu profundo a fixá-las, ao mesmo tempo trabalhando para vivenciá-las. Isso aqui é muito importante. Então, não é só entender, é a gente se esforçar e vivenciar o que a gente está entendendo. Porque só o conhecimento teórico não muda nada. O meu inconsciente vai estar vibrando do mesmo jeito e eu vou desencarnar na mesma vibração do inconsciente. Então, o meu esforço por vivenciar isso é que vai mudar essa vibração. O perdoar 70 vezes 7 vezes vai tirando cada uma daquelas situações de acúmulo energético de raiva no nosso inconsciente. Por isso que a gente vê tanto por aí doenças, né? Tipo câncer, né? Que não tem muito o que fazer. Esse é um escoamento dessas energias de raiva, de ódio, de inconformação que a gente mesmo carregou no nosso espírito. Nós mesmos fomos os causadores disso. E aí a gente fica com raiva de Deus, né? Porque eu, né? Mas se ele mostrasse pra gente, a gente ia ficar com vergonha, né? Acomodando-se, porém, no já conseguido, o ser humano, por largo período no transcurso da evolução, deixa-se arrastar pelos automatismos,
até o momento em que as dores os sacodem, rompendo o marasmo que se entrega. Então existe uma lei de evolução. Toda vez que eu cruzar os braços, a vida vai causar uma mudança para que eu descruze os braços, mesmo que esse esforço seja desencarnar o sujeito. Então não dá de parar. A evolução é constante. Estagiando nessa fase de fenômenos já conhecidos, amolenta o caráter, desperdiçando as melhores energias no culto das sensações, sem aspirar às mais dignas expressões do sentimento que se pode engrandecer, propiciando real e duradoura felicidade. Entretanto, em face do vício de qualquer natureza que se acostumou, prefere a mesmice doentia ao enfrentamento desafiador que lhe pode modificar a estrutura do comportamento para melhor, embora árduo na sua conquista e de resultados permanentes distantes do sofrimento. Então está dizendo que a gente às vezes se acomoda até o momento em que a vida dá um chute na bunda da gente para a gente continuar. Não se torna imperiosa o único meio de mudança emocional a presença do sofrimento. Está dizendo que não precisa ser pelo sofrimento. Pode ser pelo amor. Porque a gente compreendeu o mecanismo e começa a mudar. Mas geralmente o primeiro passo é pela dor, né, que faz a gente mudar, olhar para outro lado. Porque a atração divina que conduz o espírito à plenitude intui-lhe o dever de melhorar-se, propicia-lhe o entendimento da aplicação do amor como veículo de autorrealização, que, no entanto, desconsidera em razão dos condicionamentos em que se compraz. Então não precisa ser pela dor, mas geralmente é. Porque a gente é teimoso. A gente aprende quando está no fundo do poço, quando não tem mais o que fazer. Tá bom, então agora vamos. Aí a gente deixa o orgulho de lado. Então, as principais causas dessa pausa que a gente faz na evolução é o orgulho e o egoísmo. E a Terra é a escola de orgulhosos e egoístas. Cada planeta tem um tipo de escola, de ensino, né? A Terra é dos orgulhosos e dos egoístas. O Marlon costuma falar o seguinte, que na Terra tem dois tipos de pessoas. Tem os orgulhosos e os que não sabem que são orgulhosos. E de egoísta dá para dizer a mesma coisa, mas o egoísmo é mais fácil da gente identificar. Mas o que mais nos prejudica mesmo é o orgulho. O orgulho é que não deixa a gente mudar. Mesmo a gente vendo algo, a gente não consegue admitir que passou por uma caminhada num rumo errado. E a gente muda quando não tem mais o que fazer mesmo. Chega por hoje. Mas apesar de tudo isso, vale a pena, tá? Vale a pena a gente mudar, apesar de tudo que está acontecendo com a gente. Não tem escapatória, né? É uma caminhada, um processo contínuo. E quanto mais a gente internalizar isso e vivenciar isso, mais fácil vai ficando. Porque é difícil só esse primeiro passo. Como na mudança de um vício, né? Aqueles primeiros 7 dias que são os cruciais. Depois fica mais fácil a gente continuar. O problema é esse passo inicial, esse que é o sofrido. Mas vale a pena. Podemos encerrar? Então vamos encerrar com um passe coletivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, confiando no amparo que temos, confiando na espiritualidade que percebe as nossas necessidades. Se a gente estiver preocupado com alguém que está precisando de auxílio, pode mentalizar essa pessoa como se ela estivesse aqui no auditório, recebendo esse auxílio. Sentindo uma onda de energia clara, leve, envolvendo todo o nosso corpo, desintegrando condensações energéticas que possam prejudicar a nossa saúde.
ampliando essa energia para o nosso lar, envolvendo as pessoas lá de casa, para o nosso local de trabalho, envolvendo também as pessoas que convivem lá no trabalho conosco. Porque a felicidade ela é muito democrática, ela só vem quando puder vir para todos. Então a gente precisa fazer de tudo para auxiliar quem está ao nosso lado também, além da gente. No propósito de uma semana abençoada, que a gente possa botar cada vez mais em prática esse conhecimento, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.